Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando Taticamente dessa semana, episódio 2. Sejam muito bem-vindos, fique conosco. Não esqueça, ao final do vídeo, compartilhe, curta, nos siga. É muito importante para o crescimento do canal. Eu sou Marcelo Lima e fique conosco. Hoje no programa temos JM. Seja bem-vindo, JM. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje contigo mais uma vez, um episódio. Vamos lá, vamos para cima. Bora para cima deles. Krebs junto conosco também. Seja bem-vindo, Krebs. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Krebs. E o Filipinho para finalizar. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, boa tarde, Marciano. Obrigado pelo convite. Tá certo, é isso aí. Galera, vamos começar falando do Grêmio. Essa semana o Tricolor Gaúcho, em negociação com o time mineiro, o Atlético, trouxe a Porto Alegre o volante Edenilson. É um contrato de 2 anos, veio para acrescentar ao Grêmio. Pergunto, guris, em relação ao Edenilson, como conseguir conciliar um jogador tão bom num clube onde já existem muitos número 8? Filipinho, começa. Cara, eu acho que foi uma bela contratação, principalmente porque é um jogador que ele atua em várias posições. Ele não é só 8, então ele pode ser 8, ele pode ser 5, ele pode ser até um falso 10, às vezes. Ele pode jogar como fala como o Ramiro jogava no time do Renato em 2016. E eu acho que é uma bela contratação. Eu acho que ele vai ser um jogador bem aproveitado em várias posições. E outra é a experiência, né? Ele é um jogador que vem com experiência para agregar nesse time, que é um time que tem muitos jovens que são promissores, mas ainda precisa de um pouquinho mais de experiência. O Edenilson, ele, ao contrário do Atlético, que talvez não tivesse tantas pessoas da sua posição, né? Tantos jogadores, sim. Talvez com o Grêmio agora tenha esse início um pouco mais sofrido pela característica do Tricolor Gaúcho. Hoje eu acho que a equipe se encontra com 3 volantes, número 8, né? Sim, 3 segundos volantes de qualidade, não tem nenhum menos qualificado, e o Edenilson só vem para agregar, isso a gente não tem dúvida. Krebs, deixa eu te perguntar, em relação a títulos, o Edenilson vem com essa carga de ter poucos títulos no passado, conquistou agora com o Atlético, o estadual, recentemente, mas para o Grêmio, como acrescentar em títulos esse jogador? Ele é um jogador que ele vai dar uma profundidade no elenco. Então a gente tem o Vila Sante, que faz essa função também. Vai ter a Copa América, então o Vila Sante vai desfalcar, o Cristaldo provavelmente desfalque. Então ele vem para criar elenco para o Grêmio e brigar por título, porque time para brigar por título precisa de elenco, não são só 11. Então ele vem para agregar e não sendo o principal jogador. Nos clubes que ele passou, sendo o principal jogador, principalmente no Inter, ficou um pouco abaixo, assim, faltou um pouquinho a mais para conquistar o título. Márcia, até pegando o gancho do Krebs, essa questão da Copa América é muito interessante, esse levantamento, porque sim, o clube vai ter desfalques. O Grêmio tem jogadores com características de convocação, jogadores importantes para suas seleções. Então, o acréscimo do Edenilson, já vou embalar aqui o comentário, ele é muito positivo, porque tendo a qualidade técnica específica que ele tem, ele consegue tranquilamente jogar mais de uma posição, como o Felipe bem colocou. Então, e no Grêmio hoje, a gente percebe a postura do Renato, que não tem 11 titulares. Exato. Até mesmo o Walter Kahneman mencionou isso no último jogo da Copa Libertadores, que ele sai de campo e menciona, o Grêmio não tem um time com 11, o Grêmio tem um elenco. Então, é muito importante a contratação dele para o Tricolor Gaúcho nesse aspecto. Ele vem agregando um bom futebol, é um atleta de alto nível, ele não teve uma passagem tão positiva dentro do Atlético Mineiro, não teve, mas é conhecido a característica dele como 8, como um falso 10 e também ponta. Às vezes ele direciona para essa... O Edenilson hoje é titular absoluto no Tricolor? Absoluto, eu acho que não. Absoluto, eu não vejo ele como titular absoluto. E sim, que eu acho que foi essa carga que foi colocada para ele no Inter.
como craque, como titular absoluto, e ele não é. Ele é um jogador polivalente, um jogador para grupo, um jogador para agregar. Mas eu não acho ele seja o craque do time. Ele não pode ser colocado como craque, jogador que é incontestável. Não, acho que no Grêmio ele entra como um grande coringa. Ele vai jogar em várias posições. Vai ter o jogador suspenso por terceiro cartão amarelo, vermelho, Copa América, lesão. Então ele vai sempre entrando. E como ele joga em mais uma posição, eu acho que é importante porque ele vai jogar, ele vai vir para jogar. Ele não vai ser um titular absoluto numa posição, mas eu acho que ele vai ser muitas vezes como titular, porque ele vai sendo colocado em várias posições. Né? Eu acho que talvez ele não... A exceção do Atlético Mineiro, que ele começou como titular e com o Luiz Felipe Scolari, e agora com a chegada do novo técnico já virou reserva. Eu acredito que da passagem dele, inclusive no Corinthians, como campeão mundial, ele sempre foi titular. Ele é um jogador um pouco reserva. Ele é titular naquele Corinthians de 2012, mas como bem colocou o Felipe, ele não era o ator principal. Ele sempre atuou como coadjuvante. A qualidade técnica de futebol do Edenilson é muito boa. Tanto que ele é um jogador que, sim, poderia ser titular do Grêmio, poderia. O Edenilson, hoje, retomando a lesão que ele tem no cotovelo, ele seria titular em alguns times da Série A, pela capacidade técnica. Mas ele é um excelente jogador para grupo, para compor o grupo, pela qualidade que ele tem. Bom jogador nunca pode se dispensar. E sempre a contratação de bons jogadores podem se contestar se ele vai entregar tudo aquilo dentro de campo, mas nunca sendo algo negativo. Krebs, como é que a gente coloca o Edenilson não no mesmo papel do Edenilson Colorado, no sentido de ter tanta responsabilidade num clube onde tem outros jogadores da mesma função? A gente já tem outro jogador que é destaque, é um dos principais volantes do Brasil, até da América, que é o Vila Sante. O Grêmio joga 3 competições, então vai ter oportunidade para ele e assim conquistar espaço. Tem o PP, que também é um jogador que faz a segunda função e joga do lado do Vila Sante, então pode ser que com o tempo ele vire titular ao lado do Vila Sante, não no lugar dele. Então, ele agrega nessa versatilidade, até para mudar esquema durante o jogo, contra adversário específico, jogar com 3 volantes no lugar do Cristaldo quando tem que defender mais, então ele dá essa versatilidade de esquema também. Será que tem algum resquício de que ele venha para o Tricolor com essa responsabilidade, mesmo que seja involuntário, ou que seja intencional? Eu acho que não. Eu acho que ele já vem com essa mentalidade. Eu acho que ele já saiu do Inter, a passagem dele pelo Atlético Mineiro mostrou isso, que ele não é um jogador incontestável, ele é um jogador polivalente, e ele vai entrar em determinadas funções e situações. E porque hoje em dia, eu acho que a função principal dele hoje em dia seria como o dublê de Ramiro, que hoje seria o Pavon, hoje, que é no Grêmio. Então, hoje ele não entraria como titular no Grêmio, porque eu acho que o Pavon foi contratado para ser o titular, né? Então, eu acho que a responsabilidade dele vai ser dividida, né? Ele não vai ter tanto protagonismo como ele teria no Inter, como queriam que ele tivesse no Inter, né? Porque ele era uma peça que se achou que o Edenilson era o craque do Inter e, na verdade, ele era só mais um no grupo, né? Será que no Internacional ele não passou por esse período de cobrança acima do normal porque o Inter carecia no momento de um ídolo? Será que o torcedor colorado não criou no Edenilson esse ídolo que não tinha no momento? Ou que teve no passado com o D'Alessandro? Isso, provavelmente. Provavelmente a figura de ídolo, isso muito aqui característico do Rio Grande do Sul, nos clubes, sempre se busca em um jogador que chega e começa a ter destaques nas partidas de futebol. Só que a gente não pode confundir ídolo com bom jogador. Ídolo é aquele que marca a história de um clube. O Edenilson marcou a história do clube como internacional, sim, pelo bom futebol que ele desempenhou, mas não com títulos. Então, o torcedor colorado tem livre opção de idolatrar ele como um ídolo ou como mais um bom jogador que passou por aqui. Eu também vejo que o Edenilson ele teve uma cobrança muito excessiva por uma função que talvez nem fosse dele. Sim. Essa função que ele tinha de resolver jogos, segundo isso a torcida do Internacional, esse olhar de que não, nós temos Edenilson, ele vai resolver a qualquer momento, seja com gol, seja com lançamento, talvez isso fez ele render menos do que ele deveria. Talvez o Grêmio traga isso para ele, essa não responsabilidade no sentido de não se preocupa que contigo tem mais 2 ou 3 para fazer essa mesma função. Eu acredito que isso vai poder fazer o Edenilson ter um bom rendimento em relação aos que já existem.
E o Carbajo, que está lesionado e voltando de lesão agora, já está disponível para jogar. Será que o Edenilson hoje, com o histórico dele, está à frente dos outros pelo seu histórico ou pela sua qualidade técnica? Mas à frente do Carbajo? Eu acho que sim, o Carbajo está voltando de uma lesão e foi um bom período parado e ele não vinha apresentando um futebol até a lesão de que seria titular absoluto, né? Eu acho que ele está à frente do Carbajo, sim. Eu vejo ele à frente. Eu não vejo ele à frente porque ele ainda está em lesão. Ele ainda está retornando uma lesão no cotovelo, está treinando normalmente. Também, e também por ver a forma do Renato conduzir esse tipo de contratação. Muitas vezes chegam jogadores no Grêmio, eles não recebem a camisa titular e saem jogando. Então é uma característica. Nós tivemos agora exemplos do próprio Pavon, citado pelo Felipe. Sim. O Pavon chega com um renome internacional, um jogador que estava no Galo, mas é de uma qualidade técnica inquestionável. No primeiro Grenal ele não sai como titular. Sim. Então é uma política interna do Renato Gaúcho. Então o Edenilson hoje, cravar que ele é titular no Grêmio ou ele está à frente ao Carbajo, difícil mencionar. Ele está dentro daquilo do projeto apresentado para o ano de 2024, que é ter bons jogadores para fazer o rodízio que o Grêmio tanto vai precisar esse ano por questões de lesão, Copa América e estar em 3 competições. Ele está à frente, tu acha, Krebs? Eu acho que sim, pela disponibilidade que o Carbajo vem dando. Ano passado ele já teve algumas lesões, aí não desempenhou um futebol tão de altíssimo nível para ser titular absoluto, e o Edenilson vem com essa bagagem. Mas será que o Carbajo 100% não é melhor ou não pode ser melhor tecnicamente do que o Edenilson 100%? Eu acho que no Grêmio ele não desempenhou o melhor do que o melhor Edenilson. O Carbajo do Grêmio não está 100%? Eu não estou falando lesão, eu me refiro especificamente à qualidade técnica. Sim. Não, eu acho que ele não desempenhou o que o Edenilson pode desempenhar com a camisa do Grêmio. Pouco atrás, talvez. Eu penso que o Carbajo pode jogar com o Edenilson, por exemplo. O Carbajo pode. Mas o Edenilson de primeiro? Não, o Edenilson aí jogando vamos chamar de terceira função do meio campo. Que hoje o Grêmio utiliza 2 jogadores centrais, Vila Sante, PP ou Vila Sante, Dodi, Vila Sante, Queiroz e nós temos 2 pontas, Pavon e aí vem a Soteldo, Gustavo Nunes, Natan Fernandes. O Edenilson poderia estar numa amostragem, a depender do jogo, como foi o Grenal. Como ingressa com 3 homens de meio campo, 3-8. Dodi, do Queiroz e o Vila... Falso volante. Ou talvez um 5-2-8. Um 5-2-8. O Dodi fazendo mais atrás. O Carbajo, Vila e Edenilson. É algo que acredito que ainda vai ser testado, porque o Carbajo, como mencionado, ele não entregou tudo em campo ainda. Ele não está numa... Mesmo ele 100% fisicamente, ele não conseguiu render para aquilo que ele foi contratado. Mas é um garoto. Ele é muito promissor, foi muito bem no Uruguai. E acredito que ainda tem um tempo para ele apresentar em campo o futebol que ele tem e pode exercer dentro do Grêmio. Eu lembro que o Soares, quando o período que passou pelo Grêmio, indicou o Carbajo. Sim. E eu acredito que talvez o Soares entenda um pouquinho, tenha um conhecimento de causa para poder, um pouquinho, mas pouca coisa, para poder indicar um jogador, seja para o Grêmio, para o Internacional ou para qualquer outro. E por falar em Internacional, essa semana o clube viajou para jogar pela Sul-Americana e conquistou uma vitória fora de casa. A torcida colorada achou importante para o momento do clube. Porém, mesmo sendo para um bom momento, o clube não se encontra no bom estágio da Sul-Americana. Teve resultados negativos. Em casa, contra o Tomayapo, foi um bom exemplo. Porém, houve um certo elogio da torcida, da própria comissão técnica, em relação à postura nova do Internacional, a nova maneira do Internacional se portar em campo. Pergunto, pessoal, isso para a competição sul-americana é válido ou é preferível deixar esse tipo de futebol para o brasileiro para confirmar talvez um título futuro? O Internacional, na minha opinião, ele vem demonstrando desde o início do ano um bom futebol, num contexto geral. A gente trouxe até alguns dados no primeiro episódio, da questão da invencibilidade. Sim, teve desclassificações, mas vamos recapitular as atuações do Inter. As atuações do Inter, elas são todas, até o momento, boas. Tivemos aquele empate no Beira-Rio, em 0-0, sim, mas o Inter criou muito. E aquele jogo
ele é atípico, porque a pressão toda que tinha sobre o clube, a questão de ter sido desclassificado do Campeonato Gaúcho, acarretou para não conseguir concluir os gols às chances que eles tiveram. Vem o Brasileirão, inicia-se o Brasileirão, o Inter tem boas atuações em todos os jogos. O jogo que ele tem a pior atuação é contra o próprio Bahia, na minha opinião, e ganha o jogo. Então o Inter ganha do Bahia, ele ganha do Palmeiras, ele joga muito bem contra o Atlético Paranaense, só que ele, mais uma vez, não consegue traduzir em vitória. Então, o momento do time do Internacional, eu vejo que é um momento regular, e eles estão sim em crescimento. Também acho. Eu acho que o Inter, na verdade, como começou mencionando ali sobre a Sul-Americana, na minha opinião, a Sul-Americana está sendo tratada de uma forma que não deveria ser, né? O Inter está tratando o Campeonato Brasileiro como prioridade e a Sul-Americana está sendo vista como até um empecilho durante a temporada, né? E eu acho que na situação atual do clube, um título que seja da Sul-Americana, da Copa do Brasil, seria muito importante. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil do que a Sul-Americana. Na Campeonato Brasileiro, a gente vai apresentar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Sul-Americana, não. Sul-Americana tem tem o Boca, que tomou 4 do Fortaleza. Então, eu acho que se focasse um pouquinho mais na Sul-Americana, que eu acho que não é o foco do Inter, mesmo essa primeira fase, que é uma primeira fase de um grupo bem fácil, um grupo que o Inter vai passar em primeiro lugar, mas eu vejo que ali na frente o Inter deveria focar um pouquinho mais na Sul-Americana, mas, em compensação, o grupo que foi formado pro Inter é para jogar Sul-Americana, é para jogar Campeonato Brasileiro, é para jogar Copa do Brasil. O que eu vejo? A pressão que vem do Inter desse período sem títulos, isso que é uma pressão de fora para dentro, isso incomoda os jogadores, incomoda a comissão técnica. Esse jogo contra a Juventude era um jogo altamente ganhável. Era para o Inter ter ganho aquele jogo e não ganhou. Teve oportunidade, teve um volume de jogo muito bom, não ganhou. O jogo contra o Tomayapo é outro que fora da curva. O Inter teria que ter ganho aquele jogo. É um time semi-amador. O Inter jogou bem, o Inter teve várias chances de gol e não conseguiu construir a vitória. Então eu acho que essa pressão que existe no clube, eu acho que está incomodando um pouco o grupo, comissão técnica, e isso a longo prazo é complicado, né? A gente vai ver o ano passado, né? O ano passado a gente teve o Botafogo, que era um expoente do campeonato, começou a pressão e acabou que não ganhou o campeonato. Então, eu acho que o Inter tem que focar em algo que seja real. Eu acho que a Sul-Americana seria uma boa para... Mas será que, de repente, o caminho da Sul-Americana, por ser mais curto em relação ao brasileiro, talvez não deva ser, até por ser um torneio internacional, talvez, Krebs, não tenha que ter uma importância maior em relação ao Campeonato Brasileiro? Eu acho que na situação do Inter, sim, porque ele vem de um tempo muito longo sem título. Então, a Sul-Americana é o campeonato mais fácil de ganhar dos 3 que está disputando. E ganhar a Sul-Americana já traria uma outra moral pro time, pro clube, pra torcida. Então, eu acho que deveria, sim, focar na Sul-Americana. Vai passar fácil a primeira rodada, a primeira fase, tomou um susto ali no começo, mas já embolou o grupo, já está com 5 pontos, vai passar direto para as oitavas e tem que focar na Sul-Americana, porque é onde está o título mais fácil. Não tem os principais clubes do Brasil, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, então é um caminho mais fácil de chegar. O brasileiro, ele, desde que existe, desde 1970, né, sempre foi dito muito da dificuldade, principalmente para clubes que têm um elenco curto. E os que têm elenco curto normalmente dão maior prioridade a campeonatos curtos, porque tu não sabe quando tu vai ter todo o elenco disponível. E o Internacional, talvez, depois de alguns bons anos, tenha um elenco suficiente para que possa escolher os curtos e os longos, porque tem grupo para isso. Agora, se vai dar resultado, a gente não sabe. Em teoria, no brasileiro, como vocês citaram, está muito bem. É um clube que tem feito boas partidas. Acho que eu não lembro, na sequência de 10 jogos do Inter para cá, eu não lembro de um jogo ruim do Internacional. Eu acho que foram jogos muito bons. Derrotas aconteceram, sim, porque é natural, mas é um time que se mantém irregular. Eu vejo pouco irregular o Internacional nesse período. E frente a essa regularidade, que eu vejo que o Internacional ele não vai priorizar competições, porque com o elenco que ele tem, ele consegue. A Sul-Americana, ela traz uma dificuldade
vamos chamar inferior ao Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele é muito difícil, como colocou o Felipe e o Krebs. É um campeonato que tem 38 rodadas e muita coisa acontece da primeira à 38ª. E com o elenco que o Inter montou, ele tem condições, com a regularidade do futebol que ele está apresentando, enxergar nas competições. Existe a cobrança de fora para dentro do título, mas futebol sempre é uma construção de um projeto. Então a torcida do Internacional também tem que entender que esse elenco que foi construído, ele tem 4 meses. Isso tem um peso muito grande. Isso daqui a um pouco vai precisar um tempo maior até frente às competições. Por isso, eu concordo com o Krebs e com o Felipe, que a Sul-Americana ela é mais palpável nesse momento pela regularidade do futebol que o Inter está apresentando. E o Campeonato Brasileiro, o Inter vai disputar. Eu acredito que o Internacional, possivelmente em todas as apostas, ou pelo menos todas as opiniões de pessoas do esporte, se o Inter não está entre os 3, com certeza está entre os 5. É um clube falado, principalmente agora, depois que montou esse elenco, é um clube falado por todos os estados. Diferente do Grêmio, que está um pouquinho abaixo, no sentido de projeção, o Internacional é super bem falado, seja Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. E por falar em Campeonato Brasileiro, essa semana nós vamos, no palpitômetro, sugerir clubes que serão classificados ou rebaixados ou campeões. Começa por ti, Felipe. O campeão, quem vai ser o campeão do Brasileiro 2024? Cara, eu acho que esse ano o Flamengo tá muito forte. O Flamengo vem já, sempre é forte, né? Mas esse ano ele vem muito forte. E tu vê que são contratações que foram feitas pontuais. Não precisa. O Inter tá quase que montando um novo elenco, né? Claro, tem jogadores que ficaram da temporada passada, mas principais jogadores chegando para serem titulares. O Flamengo não. O Flamengo teve contratações pontuais e outra, né? Tem jockey, né? Querendo ou não, tem jockey, né? Tem o Tite é um treinador acima de vários do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Flamengo leva esse ano. Libertadores. Quem é que vai para a Libertadores? Para quem vai para a Libertadores? Eu acho que vai ser o que está vindo na batida dos últimos anos, né? O G6 ali seria Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter, Atlético Paranaense, e fica naquele grupo ali Fluminense, Grêmio, São Paulo. Eu não vejo o São Paulo tão forte como se parecia do ano passado, do São Paulo da Copa do Brasil, São Paulo do Dorival Júnior. Eu acho que São Paulo não é esse time todo que se acha, mas eu acho que vai ser uma disputa ali da sexta vaga, do G6, entre Grêmio, Fluminense, daqui a pouco o emergente, um Bragantino. Mas eu acho que as 5 vagas ali, acho que vai ficar entre... Se tu fosse listar entre, já sabemos, campeão brasileiro, a tua opinião é o Flamengo. Para pegar Libertadores. Para pegar Libertadores, Palmeiras. Para pré? Para pré, Atlético Mineiro. Sul-Americana? Sul-Americana, Grêmio. Nada? Entre rebaixamento e Sul-Americana? Nada, vai ser o Bahia. Rebaixamento? Cara, rebaixamento dos jogos que eu vi desse ano, o time do Atlético Goianiense é muito fraco. Krebs, essa mesma lista. Campeão Flamengo, em função do Tite, do elenco. Acho que o Tite é um treinador que sabe jogar esse tipo de campeonato. Tem o Abel Ferreira também, mas o Flamengo tem um elenco melhor, mais completo. Libertadores, Palmeiras, que vai brigar pelo título junto com o Flamengo. Pré-Libertadores, Fluminense. Sul-Americana Atlético Paranaense. Ali no limbo, que não ganha, não cai, não vai para a Sul-Americana, a gente pode falar do Cruzeiro, pode falar do Corinthians, mas vou ficar com o Cruzeiro. E para rebaixamento, para não falar Atlético Goianiense de novo, vou falar do Criciúma. O Criciúma não tem elenco assim para Campeonato Brasileiro. JM. Eu penso, concordo com o Felipe, concordo com o Krebs, esse Campeonato Brasileiro ele vai mais uma vez estar bem equilibrado. A questão da contratação do Tite para o Flamengo é algo sensacional. É um trabalho que, além dos 11 que vão estar em campo, ter um treinador do quilate dele é extraordinário para o campeonato. Então eu vejo sim entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras pela regularidade e Flamengo pelas individualidades, que são extraordinários. Colocaria os dois, então, se tu fosse escolher um para campeão, o para Libertadores seria o Palmeiras ou vice-versa? Para campeão eu vejo esse ano Flamengo.
Flamengo campeão brasileiro, mas não somente Flamengo e Palmeiras, eu vejo o Internacional vendo uma crescente muito boa pelas apresentações iniciais. Então eu colocaria, assim, para fugir um pouco, Flamengo campeão, vamos colocar o Internacional para pegar uma Libertadores, mas disputando o título. Eu vejo o Inter disputando até o final. Pré-Libertadores, Atlético Paranaense. Sul-Americana, Bragantino. É um time que hoje recebeu um vídeo extraordinário, até parabenizar as categorias de base. É uma estrutura espetacular. No limbo, infelizmente, o Cruzeiro. O Cruzeiro, eu digo infelizmente pela tradição que ele tem frente ao Campeonato Brasileiro, é um dos únicos times fora Rio-São Paulo campeão e não vai conseguir mais um ano chegar até mesmo entre os 4. É um campeão da Libertadores. E para rebaixamento, eu vou repetir o Criciúma e o Atlético Goianiense, porque são times que demonstram uma fragilidade não somente de campo, mas de estrutura. Tem que repensar. A questão de estrutura quando o time não tem fins financeiros, tem que pensar a estrutura. Mas como que tu vai pensar a estrutura sem dinheiro? Não. É desde a base. É tratar aquela gurizada de uma forma bem, ter bons alojamentos, pedir investimento para construir um clube e não somente jogar um time na Série A, que eu estou vendo que está acontecendo com ele mais um ano com o Atlético Goianiense, com o Dragão de Goiás. O Dragão de Goiás. Em relação ao Campeonato Brasileiro, está bem diversificado. Eu acho que o Flamengo, assim como o Internacional, é postulante ao título. É um clube, junto com o Palmeiras, que está nas listas de possíveis títulos. Isso é inegável, indiscutível. Porém, essa lista eu vou passar. No próximo programa eu vou dar a minha lista. Eu tenho que pensar um pouquinho mais. E no próximo bloco a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, Champions League e Mundial. Certo? Voltamos logo. 10 segundos, não sai daí. Estamos de volta com Taticamente, sejam muito bem-vindos novamente. Agora vamos falar um pouquinho do Tricolor, novamente do Tricolor de Porto Alegre. O Renato Portaluppi, nos últimos pós-jogos, tem dado coletivas um tanto quanto indiretas para os seus jogadores. E a pergunta que me vem à cabeça, seja para o torcedor, seja para a direção, é o quanto o técnico, seja do Grêmio ou qualquer outro técnico, deve falar sobre o seu grupo, sobre coisas extracampo do seu grupo em coletiva. A coletiva ela serve só para jogos ou para informações fora do âmbito do campo? Filipinho, te pergunto, essas declarações do Renato, elas vêm para somar, vêm para alertar? Qual o significado dessas entrevistas? Eu acho que o Renato ele é um grande gestor de grupo, né? Eu acho que ele, além de ser um treinador vitorioso, por mais que exista ainda um preconceito sobre ele, sobre as suas questões táticas e técnicas, ele é um treinador vitorioso e um grande gestor de grupo. Então ele está muito acostumado com isso. Ele é um boleiro, ele está acostumado com esse ambiente. Então a questão dele ir às entrevistas e expor, sem falar nomes, mas ele expõe os jogadores, mas sem falar nomes, eu acho que é uma resposta tanto para a torcida, que a torcida quer saber, que a torcida, há um parênteses, né? O Renato pode o que quiser no Grêmio, né? Ele faz o que ele quer, ele é estátua, né? O Renato é estátua, então ele pode ir numa entrevista e falar o que ele bem entender. E outra que ele é muito esperto, né? Ele é um cara muito esperto, então ele pode ser uma cortina de fumaça para uma atuação nem tão boa do time. Então ele vai lá e vai falar sobre a imprensa, ele fala sobre a arbitragem, ele fala sobre o gramado, e na interna ele tá tratando esses assuntos técnicos e táticos de outra forma, não tenho dúvida, senão ele não seria tão vitorioso. Mas em relação às entrevistas dele expondo os jogadores, sem falar nomes, eu acho, na minha opinião, eu acho que isso é válido, cara. Porque esses jovens, eles estão jogando no Grêmio, eles estão jogando no Inter, eles estão jogando no Flamengo, no Palmeiras, são poucos que vão chegar a jogar num time de ponta que nem... Então eles têm que ter a noção de que são atletas e eles têm que se portar como atletas. Se eles estão indo para a noite, se eles estão bebendo além do combinado, eles são atletas que eles têm que estar 100% na segunda-feira. Mas o Romário bebia, não sei, aliás, o Romário não bebia. O Romário fazia noite, não sei o quê. O fulano de tal bebia e jogava. Cara,
Isso é o Romário, isso é o Ronaldo, isso é o Zidane. E não hoje em dia, que seriam o Nathan Fernandes, o Gustavinho, os jogadores são emergentes, estão começando uma carreira agora. Então, eu acho que esse puxão de orelha, eu acho que é válido. Eu acho como válido. Não expondo o jogador, né? Sim. Não vai falar, o fulano de tal tava na noite, o fulano de tal sabendo a mais. Mas em relação às críticas, eu acho que é válido, sim. Até pra torcida ter um aporte. Olha, o cara tá lá, o Renato tá vendo. Tá cuidando, Tá se fazendo tá de cuidando. cego e ele tá vendo o que tá acontecendo. Eu acho que é válido, sim. Se deve misturar isso, Krebs, dentro de campo com fora de campo, o técnico tem a responsabilidade só de fazer um time ou de administrar os jogadores desse time? Ele tem a responsabilidade de administrar o grupo, de administrar os jogadores. Ele é o chefe dessa equipe, né? Isso vale para o Renato? Ou qualquer? Qualquer técnico. Porque o desempenho do time dentro de campo repercute também no trabalho do treinador. Então, eu acho que não dá para ser tão radical e fechar todo mundo como se fosse um orfanato, assim, me fugiu outra palavra. Mas também não dá para ser gandaia, né? Então, liberdade total, assim, mas tem que ter as regras, mas o treinador é responsável pela equipe dele, né? E nesse grupo do Grêmio atual, um grupo bastante jovem, JM, principalmente com jogadores de frente bastante jovens, vale a pena investir nesses jogadores como jogadores titulares ou justamente por serem jovens devem começar no banco de reserva e ter maior maturidade? Eu sempre penso que, independente da idade, independente de salário, o que realmente importa é a qualidade técnica e o que ele entrega dentro de campo. Hoje, sim, o Grêmio tem bons jogadores jovens, tem um centroavante que já rodou o mundo, que é o Diego Costa. Temos ali os meninos, vamos chamar assim, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes. E essa mescla ela é muito importante tanto para um quanto para o outro. Os jovens para pegar a bagagem que os mais experientes têm e os mais experientes a aproveitar da qualidade técnica dos jovens para desenvolver um futebol que eles sabem jogar. Então, se eles vão ser titulares ou vão ser reservas, iniciar no banco, isso vai depender do que eles renderem em campo. Eu vejo única e exclusivamente do treinamento semanal e dos jogos. O Gustavo Nunes, ele é um jogador, eu até trouxe isso no outro programa, ele é muito regular. Em nenhum jogo ele foi abaixo de uma nota suficiente para mais. Então hoje ele é titular do Grêmio? Ainda não. É porque ele é jovem? Acredito que também não. Porque ainda existem algumas flutuações entre jovens e experientes, jogadores de características que o treinador Renato gosta de utilizar para devidas partidas, e também porque ele ainda não é uma afirmação 100% do futebol que ele desempenhou em campo. JM, ele é regular? Ele é extraordinário? Ainda não. E outra questão que eu vejo é que se a gente colocar numa balança as atuações onde ele entra, as atuações onde ele começa, as atuações onde ele entra no decorrer do jogo ainda são melhores do que quando ele começa. Sim. Ele é sempre regular, ele é um bom jogador, evidente, ele vai ser uma joia que tem que ser lapidada, mas ele ainda, nas atuações dele como titular saindo, é uma atuação regular, mas a atuação em jogos que ele entra, desde as primeiras entradas dele nos jogos, ele é pontual. Esse último jogo mostrou isso, né? Esse último jogo, quando sai a escalação com Galdino, JP Galvão e Soteldo, ninguém entende. Que é isso, cara? JP Galvão e Galdino tendo Nathan Fernandes e o Gustavinho no banco. Os caras entraram no decorrer da partida e mudaram o jogo. Exato. Foi uma estratégia utilizada para algo que o planejamento do treinador começar o time com, vamos dizer assim, um time mais consistente, que não poderia flutuar devido à pressão de La Plata, que a gente tem um histórico, a questão da própria Libertadores, que é algo que pesa muito para o jovem, e no decorrer do jogo ele enxergou que era plenamente viável o ingresso dos jovens e eles deram 100% de resultado. O Grêmio, com um a menos, conseguiu trazer para o estado uma excelente vitória em que colocou de volta a competição. Ele consegue aproveitar a velocidade e o poder físico desses dois, já com outro time cansado. Né? Perfeito. Então, eles entram produzindo... Talvez eles começando, a característica de velocidade não seria tão bem aproveitada quanto
quando entra depois, independente de técnica. E outra questão também, um jogo, a estratégia do jogo contra o Estudiantes, a gente pegando essa estratégia de jogo contra o Estudiantes, era um jogo de choque, né? A gente sabia que ia ser um jogo de choque. É um jogo de marcação, que o Grêmio precisava marcar, precisava do resultado. Então, jogar o JP Galvão, que não é um exímio jogador técnico, foi um bom jogo do JP Galvão, taticamente. Foi um bom porque ele marcou, ele correu atrás do zagueiro e tal. O Galdino estava correndo atrás de lateral até ontem, naquele jogo. Então, ele ajudou muito o João Pedro ajudou muito o João Pedro, exatamente. E ele teve fôlego para fazer as duas funções. Isso. Ele recuou muitas vezes durante o ataque do Estudiantes e todo o ataque do Grêmio ele estava pela direita ou até mesmo centralizado, ou inclusive na esquerda. No chute que o Cristaldo dá um voleio, quando o Galdino chuta, ele está atacando pela esquerda e o JP Galvão centralizou naquele lance. E esse é o ponto que eu trago da questão do desempenho semanal / jogos. Porque isso somente quem está internamente consegue enxergar. Por exemplo, o técnico Renato verifica que dentro da semana de trabalhos, o Galdino está à frente do Nathan Fernandes para iniciar a partida de La Plata. Mas, no ingresso do segundo tempo, ele verificou a possibilidade do jovem entrar e poder, sim, desenvolver o melhor futebol possível. Então, a questão de idade, a questão... trouxe também no outro programa a questão salarial, não, na minha opinião, não pode influenciar em campo. Isso tem que influenciar a capacidade técnica, a qualidade técnica e o resultado do futebol exercido dentro das quatro linhas. Eu acho que isso depende de competição. Sim. Não, até para isso não barrar a subida dos jovens, né? Um clube como o Grêmio, que não tem o poder financeiro de um Flamengo, de um Palmeiras, depende muito da base para evoluir, para criar elenco e ser competitivo com esses times do centro do país, né? E a necessidade também, né? A necessidade, quando o time necessita, se o Grêmio necessitasse de um jogador só, Gustavo Nunes não ia ser titular absoluto sempre. E daqui a pouco essa titularidade absoluta dele não seria tão boa no futuro. Começa a jogar desgasta, joga 2 jogos mal, a torcida começa a pegar no pé, a imprensa pega no pé, então acaba que um jogador, não é o mesmo Gustavo Nunes de tempos atrás, mas o Grêmio hoje em dia com o elenco não precisa tanto dele. Palmeiras, Endrick no Palmeiras. O Endrick não entrou como titular absoluto, né? O Endrick virou titular absoluto depois de vários meses, alguns jogos, para virar um titular. E é um fora de série, né? Então, também tô falando. Vitor Roque no Atlético Paranaense já era diferente. Vitor Roque, ele precisava, né? Vitor Roque, ele precisava porque o Atlético Paranaense não tinha um elenco vasto que pudesse. O cara é craque, vou entrar e vamos deixar esse cara ser titular sempre. Tanto que se lesionou, tanto que teve algumas lesões e tal. A necessidade fez com que ele jogasse, né? Por falar em... Desculpa, pode finalizar. Não, falando do Gustavo Nunes, a característica de jogo dele também. A velocidade, a marcação, ele tá muito propenso a sofrer pancada, a sofrer lesão, então... Verdade. É bem provável que sempre em jogos assim, principalmente quando for fora, possivelmente os jovens vão sempre sofrer mais que os mais velhos, até por experiência, isso é bem normal. E por falar em jovem, o Colorado tem feito um leve esforço para que o seu jogador mais recente tenha jogado mais jogos. O jogador mais jovem do Internacional hoje, ele está sendo até bastante cogitado a ser titular absoluto para o Campeonato Brasileiro. E o Internacional novamente traz essa questão sobre qual torneio escolher. E o torcedor tem cobrado muito o Campeonato Brasileiro do Internacional, talvez porque o Inter tem feito bons trabalhos no Campeonato Brasileiro. O Inter já passou por 3 vezes segundo colocado e tem feito campeonatos muito bons. E eu pergunto, guris, afinal de contas, o Campeonato Brasileiro para o Internacional é uma obrigatoriedade ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil deve ser mais importante ou tão importante quanto o Campeonato Brasileiro para o Internacional? Eu acho que o Internacional tem uma obsessão pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que a torcida do Internacional tem essa obsessão e o clube, ele tá montando esse elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Para ganhar o Brasileiro. Eu, na minha opinião, como eu já mencionei, eu acho que é um campeonato muito difícil. É um campeonato de 38 rodadas. Então, não é um campeonato de regularidade. Por mais elenco que tenhas, mais jogadores bons que tu contrate, é um campeonato muito longo. Então, para dar errado, é fácil dar errado. 38 rodadas, né? O time perde 2, 3 jogos, são 9 pontos atrás, né? 9 pontos atrás. A gente viu o Botafogo ano passado. O Botafogo estava disparado, daqui a pouco perdeu 1, 2, 3, 4, 5 jogos, deu tempo de chegar. E o Grêmio quase chegou e o Palmeiras chegou, né? Então, eu acho que é um campeonato muito difícil, muito nivelado por cima.
Hoje em dia, por cima, por 5, 6, 7 equipes. Eu acho que o Inter tem a questão da Copa Sul-Americana como segundo plano e a Copa do Brasil também na mesma proporção. Mas a obsessão do Inter é o Campeonato Brasileiro, né? O Inter deveria deixar a Sul-Americana de lado, Krebs? Eu acho que não. Como comentei no primeiro bloco, eu acho que a Sul-Americana é o caminho mais curto para sair dessa fila que o Inter está vivendo, né? O Inter tem elenco para administrar grupo e poder não priorizar nenhuma, né? Jogar as 3 competições com a mesma intensidade, mas eu acho que a Sul-Americana é o caminho mais fácil e essa seca de títulos preocupa e incomoda bastante, tanto a diretoria quanto o torcedor, e vai tirando confiança do torcedor, né? O título da Sul-Americana, ou Copa do Brasil, até mesmo brasileiro, por este ano, para o torcedor colorado, ameniza ou é muito pouco? Título sempre vem bem, né? Sendo bem direto e objetivo. Não vou tratar com a palavra amenizar, porque o que o Internacional tem de seca de títulos, qualquer título hoje cairia muito bem, tanto para o elenco quanto para a instituição. A questão da obrigação do Internacional frente ao Campeonato Brasileiro, vejo, o que a gente comentou já anteriormente, é que o Inter monta um projeto. O Inter monta, sim, um projeto para ser campeão brasileiro. Esse ano, não sei. Talvez não. Talvez sim. Essa paciência que a torcida do Internacional é difícil pedir, é difícil de mencionar. Vamos esperar mais um ano, até por causa da seca dos títulos que não vêm. Então, daqui um pouco, sim, encurtar esse caminho pela Sul-Americana ou tentar combatividade na Copa do Brasil e aprimorar o projeto Brasileirão. Que o Campeonato Brasileirão, ele não é de 4 meses, 5 meses. Sim, um elenco que o Internacional tem hoje, ele é suficiente para ganhar o campeonato. Claro que é, mas tem que lembrar que tem outras equipes. E tem outros projetos em execução há mais tempo e mais consolidado. Podemos citar as referências nacionais, que é o Flamengo e o Palmeiras. Então o Inter, ele entra nessa obrigação de ganhar um título brasileiro, mas daqui um pouco não esse ano. Ele entra com uma obrigatoriedade de disputar o título e não ser campeão brasileiro. Essa é uma distinção que muito se criticou quando foi dito em entrevistas do atual presidente do Internacional no Campeonato Gaúcho, que ele vem ao informar que o Inter vai ganhar o Campeonato Gaúcho. Isso é um problema de gestão interna, não identificando os anos passados. Isso ele deveria, na minha opinião, vir a público para a torcida informar: torcedor colorado, nós vamos disputar o Campeonato Gaúcho. Nós vamos disputar para chegar numa decisão de Campeonato Gaúcho, porque essa obrigação ela sai. Essa obrigação que eu digo, olha a desclassificação do Inter frente ao Juventude, ela foi caótica. Ela repercutiu na Sul-Americana. Ela quase repercute numa demissão do treinador. Mesmo bancando, dizendo que não teve nenhum tipo de instabilidade. Claro que teve. O grupo mesmo se sensibilizou. Então, essa forma de gestão interna para externa tem que ter muito cuidado quando se fala em obrigação e uma definição de disputa. Nós vamos entrar para disputar um título. Nós não vamos entrar para ganhar título. É muito soberbo. Nem mesmo as gestões de Palmeiras e Flamengo dizem: nós vamos entrar para ganhar. Não, nós vamos entrar para disputar o título. Ponto. Talvez essa declaração de vamos ganhar o Campeonato Gaúcho ou vamos ganhar qualquer outro, principalmente no momento do Internacional, talvez tenha trazido muito mais um alento para a torcida ter mais esperança ou mais credibilidade. Daí depende da ótica do torcedor colorado. Mas eu acho que tem muito mais a ver com vou declarar isso para trazer a torcida para mim, para que a gente tenha algum tipo de esperança. Até porque o Internacional não tem prometido nada nos últimos anos, nas outras gestões, e não tem ganho. Talvez essa nova gestão, que embora ele tenha sido reeleito, é o mesmo presidente, talvez essa coisa de vamos ganhar o Gauchão, vamos disputar o Brasileiro, é muito mais sobre a torcida, venham conosco, claro. Para que vamos ver o que vai dar, do que simplesmente falar assim, contratei um time e não sei no que vai dar. Porque daí tu não tem um material, embora não humano, mas tu não tem um material palpável de vamos tentar, ou melhor, vamos conseguir ser campeão. Obviamente são 20 times, não é fácil de ser campeão brasileiro, como o próprio Felipe citou, seja a nível Série A, seja a nível Série B. Independente do campeonato é muito difícil. E em teoria, quanto menor a divisão, maior a dificuldade. Quanto maior a divisão, mais difícil fica pela estrutura dos adversários, pela dificuldade de viagem, que embora na Série B também exista,
Então, se quer ser campeão, acredito que declarar que vai ser já é um estímulo para a torcida. Seja o Internacional, seja o Flamengo, seja qualquer outro, independente do tamanho e estrutura do clube. E essa questão do expor essa vontade, essa certeza de ganhar, vem junto com o elenco que foi montado, né? Sim. O Inter montou um elenco para ganhar o Gauchão, com certeza. Eu acho que as pessoas, se colocar 10 pessoas, 9 davam o Inter como titular, como campeão do Gauchão. Então, porque era um time mais forte, evidente, era o time que estava melhor jogando, evidente. Só que é o futebol, né? O futebol é um dos únicos esportes que nem sempre o melhor ganha, né? Então vai ter um jogo que não vai entrar, a bola não vai entrar, vai para os pênaltis e um jogador do time vai inventar de fazer uma cavadinha num pênalti e acabou, massacrou e acaba o jogo. Né? O campeonato estadual foi um dos que eu acho que o torcedor colorado e a instituição internacional mais tinha certeza da vitória. E que tá tudo bem. Tá tudo bem, mas a frustração ela é muito grande. Sim. Ela é muito grande. Quando o teu representante maior, que é na figura do presidente, vem a público te garantir que tu vai ser campeão, tu tem que pelo menos chegar na final. Complicado. Então, assim, é algo que eu concordo que sim, tem a questão anêmica da torcida, vamos buscar, vamos chamar o torcedor, mas tu tem a responsabilidade sobre uma declaração nesse nível. Claro. Então, é algo que eu tenho convicção que era o momento do Inter ser campeão, um elenco pronto para tirar os títulos, mas tem que lembrar que o Inter não ganha gauchão há uns bons anos, então, e já teve ótimos elencos também, não tão qualificados como esse, ainda não sei, o projeto internacional startou agora, há 4 meses atrás. Esse time, ele tem uma grande projeção para ser campeão, mas quantos projetos se verificou no decorrer do futebol no histórico, aqui da dupla Grenal, em frustrações? Lembro sempre o Grêmio de 2013, quando tem o elenco entre André Santos, Zé Roberto, Vargas, sim, claro. montou-se toda uma estrutura para o Grêmio ser campeão. O Elano, Vargas, era um time bastante qualificado. Um time muito qualificado. O próprio, até mesmo... e aí, nesse momento, o que a gestão veio mencionar? Da mesma forma, nós vamos ser campeão. E traduziu algum título tricolor gaúcho naqueles anos? Não. Nenhum. Então o projeto ele não foi bem executado. Ele foi montado. Pensado para ser campeão. Então a única crítica que eu faço é frente à declaração da pessoa da representação maior do clube, que é no presidente. Ninguém mais incontestado do que ele seria. O torcedor colorado vai ter que ter muita esperança esse ano. Acredita-se que tem um bom time, é visível em jogos do Colorado. O Internacional vai sempre bem, porém tem aquela questão de que não é só ele que tenta, todo mundo vai tentar e talvez o Internacional hoje no Brasil seja o adversário direto, independente da competição. E por falar em competições nacionais, o Santos ontem jogou em Santa Catarina contra o Avaí e conquistou uma vitória fora de casa, importantíssima para o clube para o acesso à Série A novamente. E muito se fala da dificuldade da Série B, como qualquer outra série acima ou abaixo da B. Pergunto aos meninos, em relação à Série B, qual o grande segredo para subir de primeira ou para tentar pelo menos subir? A Série B para um time grande que nem o Santos é complicada, porque já vem a pressão do ano anterior, né? Então, manter a cabeça no lugar, o Santos tem um elenco bom, muito superior aos outros da Série B, então o mais difícil é essa parte mental mesmo, psicológica para eles na Série B. O Santos sobe de primeira, JM? Acredito que sim. Vamos lá, eu vou acreditar mais na instituição Santos do que propriamente do que eles vêm apresentando em campo. Eles sim estão bastante fragilizados economicamente, a gestão de futebol, é perceptível que eles estão tendo algumas dificuldades para montagem de elenco, só que a Série B, como bem mencionado até pelo treinador Lisca, eu gosto sempre de mencionar ele quando falo de Série B, tem que saber jogar a competição. Ela não é uma competição onde tu vai buscar sempre a qualidade técnica. Tu tem que trazer aqueles jogadores que sabem da dificuldade que é o campeonato. Mas como assim não é a qualidade técnica que ganha? Um jogador de qualidade alta, às vezes nunca pisou numa Série B. Não sabe o que é jogar em Rondônia. Não sabe o que é viajar o Brasil todo, ter que deslocar de avião do sul ao norte, em 3 dias está disputando em 2, 3 estados diferentes.
Então, eu concordo em 100% com o que o treinador Lisca sempre menciona da Série B, que é um treinador identificado com a competição, que o treinador e os jogadores têm que conhecer o campeonato. O Santos, eu verifico um meio termo. Tem jogadores ali que eu não recordo se eles já jogaram aquela competição. Vão ter uma dificuldade, mas acredito que sim. Acredito que eles voltem ano que vem para a Série A, que na minha opinião é o lugar onde eles devem estar. O Santos é muito grande. É muito grande. É um time que não tem uma das maiores instituições é estar na Série B, assim como o Grêmio, Internacional, Palmeiras, entre outros, não faz parte da instituição. Parece que não combina Santos e Série B. E voltando ali o assunto do Santos, Felipe, contratou muitos jogadores de Série A para a disputa da Série B. Isso garante acesso? Ou talvez trazer jogadores da Série B por ter jogado a Série B é mais assertivo? Não, eu acho que não garante, né? Não é que garanta o acesso, mas eu acho que ele trouxe jogadores pontuais, cara. Ele não trouxe jogadores que não jogariam a Série B. Trouxe jogadores pontuais para o time. Eu acho que o Santos tem um bom time. Tem um bom time, eu acho que vai subir de primeira. Tem jogadores muito bons. Por exemplo, o Pituca é um grande jogador. Eu acho que jogaria em vários dos times da Série A. O próprio Juliano. Juliano. O próprio Gil, o zagueiro Gil, Exato, muito contestado no Corinthians. Exato. Eu acredito ser titular em muitos times do Brasil, da Série A principalmente. Não, eu acho que o Santos sobe bem, sobe fácil, não digo, mas vai subir, porque a gente vem com alguns exemplos, né? Por exemplo, Cruzeiro, Vasco, são times que o Cruzeiro, até a chegada do Ronaldo, meu Deus, né? Estava afundado em dívidas. Jogou 3 anos? Jogou 3 anos a Série B com times que não ia subir, né? Tu via que eram times que não eram times, eles podiam até ter 1 ou 2, 3 jogadores, mas o time em si não era um time para subir, né? Tanto que penou 3 anos na Série B, né? Time grande que nem o Cruzeiro penando 3 anos. Foi difícil. Mas eu acho que o Santos sobe. Eu acho que o Santos ele entra na Série B com um elenco muito superior a esses clubes que a gente citou. Vasco, Cruzeiro, o próprio Grêmio. Acho que o Santos chega com mais qualidade. Isso. Embora a Série B tenha um fator que equilibra muito, que é campo ruim. O campo ruim aproxima o time bom técnico do time ruim, que é só brigador. Então esse é um fator a ser considerado na Série B. Então são estádios com campos complicados, que a bola não rola direito e acaba prejudicando o time mais técnico, né? Mas esse ano que eu vejo também é que a Série B é uma Série B que é uma Série B nivelada para baixo. Sim. Esse ano tá uma Série B que vai ser nivelada para baixo. Se a gente vê agora ali, a gente tem o Sport, tem o Santos, a Chapecoense, eu acho que o projeto Chapecoense segue na Série B. Sim. Segue na Série B. Eu acho que o projeto da Chapecoense que foi lá atrás, eu acho que ela foi aquilo. Acho que não tem mais após o acidente e tal. Então, eu não vejo mais ninguém que tenha muita disputa. São pequenos times, que no Novo Horizontino, o Ituano, são pequenos times que não sei se vão fazer frente a um Santos, a um Sport. Eu acho que, naturalmente, Santos e Sport vão subir e os outros vão brigar por 2 vagas ali e provavelmente vai subir um pequeno, né? Vai subir um pequeno. Como vai ter? Porque, se a gente pensar, Criciúma, Atlético Goianiense, próximo, então tem o Curitiba também, o Curitiba também tá na série. O Curitiba normalmente sobe e desce. O Curitiba é um vai e volta, né? Sobe. Então, Curitiba, Sport, Santos, eu acho que são times que vão subir. América Mineiro, acho que tá na Série B também. O América Mineiro também, só que o América Mineiro vendeu os melhores jogadores. Tem uma vez me falaram uma situação em relação à Série A e Série B, citando o Curitiba, por acaso, que deveria existir uma divisão porque o Curitiba ele sobe e desce. E o Sport também faz muito isso. Sim. Sobe e desce, o América Mineiro também. Só que são times que sempre estão em uma e outra. Isso. Não é como, por exemplo, o Ituano que fica na Série B muitos anos, ou um da Série A que fica na Série A muitos anos. Deveria existir esse meio termo entre times que sobem e descem todos os anos. E existe também aquela situação que às vezes são times de Série B, né? Sim. São times de característicos de Série B. Vamos lá, o Criciúma e provavelmente vai sofrer muito esse ano. Porque o Criciúma é um time de Série B, se pensar. Um time não, como é que eu posso falar? Tudo, né? Time, estádio, torcida, isso tudo vai contar. E a instituição Criciúma é uma instituição de Série B, não tem tamanho para jogar na Série A. Né? O Santos tem tamanho para jogar na Série A.
O Sport, que é um grande do Nordeste, tem tamanho para jogar a Série A. O Curitiba, que virou SAF. O Curitiba é para ter mais dinheiro agora, é para ter injeção de dinheiro. Então, eu acho que são times de tamanho de Série B e tem times de tamanho de Série A, né? E isso de estrutura, em nenhum momento nós estamos querendo falar que um clube é pequeno ou grande. Estamos falando apenas da estrutura do clube. Sim. Obviamente, existem clubes maiores estruturados ou bem mais estruturados relacionado ao lado financeiro, à história do clube. O Santos ou o Criciúma, que foi grande, jogou muitos anos na Série A. Quando nós falamos pequeno, estamos apenas referindo à estrutura do clube e não ao seu tamanho em relação à história, certo? Pessoal, nós temos ao final do programa ou ao final de cada quadro, um quadro chamado Para Lembrar e Para Esquecer. Algum fato importante semanal no qual nós, participantes, achamos relevante para o cenário nacional e internacional. Essa semana, Felipe, para lembrar e para esquecer da tua parte. Para lembrar, Márcio, eu vou trazer o Real Madrid. O Real Madrid, eu acho que para lembrar que esse time, essa instituição é das maiores, se não a maior instituição do futebol mundial. E para esquecer? E para esquecer, eu trago mais uma vez as brigas de torcida. A torcida do Peñarol brigando com a do Rosário Central, o ônibus do Grêmio foi apedrejado, torcedores do Corinthians lá no Puerto Madeira teve briga, torcedores do Corinthians com a Argentinos Júnior. Então, mais uma vez, a gente está tirando gente do estádio por causa de brigas de torcida. E é algo que a história do futebol sempre mostrou, que o futebol, no início dos tempos, era um lazer e que se tornou algo muito mais importante, óbvio, porque envolve paixão da torcida, envolve muito mais coisas, até bem mais complexas, mas não deixa de ser um lazer. Infelizmente, essas brigas não contribuem nada e não acrescentam nada ao futebol, nacional e internacional. Krebs, para lembrar e para esquecer da semana. Bom, para esquecer primeiro, mais uma falha do Marquezin, que deu sorte de estar impedido por um pouquinho. Ele até diz que percebeu na hora que estava impedido, por isso ele foi meio mole na bola, mas o que ficou para a torcida é que ele falhou em mais um jogo. E a imagem não mente. Imagem Contra não a imagem não existe argumento. Para lembrar, a MLS criou uma nova regra anti-cera, que eu achei bem interessante, foi implementada nessa última rodada. A cada substituição, os times têm 10 segundos para trocar. Se passa desse tempo, eles jogam com 1 a menos por 1 minuto ou até a bola sair. O resultado foi que todas as substituições da última rodada foram feitas em menos de 10 segundos. Então isso agiliza o jogo, tem mais jogo, e a gente vê, é muito comum um resultado apertado, o time que está na frente fazer cera de todas as formas possíveis, e isso acaba estragando o espetáculo. Só atrapalha. JM? Para lembrar o primeiro gol de Rafael Santos Borré, frente à importância dele, acredito, no projeto internacional e também da representatividade dele na seleção colombiana. Ele não vinha tão bem, isso é muito positivo para a carreira. Nós estamos próximos de uma Copa América, inclusive a Colômbia no grupo do Brasil. Então, esse é um fato que eu acho sempre importante para o futebol. Ele é um excelente atleta, é sabido da qualidade dele. Faltava esse gol, acredito eu, para iniciar uma bela jornada no Internacional e também frente à sua seleção. E para esquecer, Márcio, até vou pedir a quem está nos assistindo lá, racismo. Chega de racismo. Diga não ao racismo. O racismo não combina em nenhum ambiente, muito menos no futebol. Certo. E para encerrar, o meu lembrar vai para o título do Bayern, muitos anos sem título, conquistou um título na última semana, se eu não me engano chegou a ser com uma rodada de antecedência. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Inclusive, tem um assunto que nós traremos para outro programa, que é o fato do jogador ter trocado o Tottenham pelo Bayern com a intenção de ser campeão e não foi. Tem sido dito mundialmente pela imprensa que ele é um jogador muito azarado, mas é um assunto para o próximo programa. E para esquecer, eu vou ficar com o Felipe. A violência no futebol, a violência nos estádios, independente do clube, independente da liga, da divisão, isso não acrescenta em nada. Infelizmente, tem gente que gostaria de frequentar mais o estádio e não consegue, devido às brigas, devido às confusões. Isso é para ontem que tem que ser melhorado e não depende de nós, depende do país, depende do clube, depende da instituição. Mas não é legal e só traz malefícios para o meio do futebol. Galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente em mais um programa. Não esqueça de, no final,
se inscrever no canal, curtir a página, compartilhar e, muito importante, comente o programa de hoje. A sua opinião é muito importante para nós, certo? Sábado estaremos de volta com mais pautas. Nos sigam e conte com a gente sempre. Futebol sempre. Até a próxima. Tchau.